Fala galera que assiste meu canal, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui fazendo nesse domingo, 9h30 da noite, tô gravando esse vídeo pra você. Pô, então já começo aqui pedindo com muito carinho que você já deixe seu like aqui, já faça seu comentário, já comente, cara, faz tudo que tem que fazer. Que eu acho que se você está curtindo esse vídeo, provavelmente outras pessoas vão querer. Então, quando você engaja, dá seu like aqui, ativa o sininho, outras pessoas vão acabar recebendo também esse conteúdo, fechou? Hoje eu quero falar um assunto muito legal, cara, porque eu acho que é um assunto que é pouco falado. E hoje eu quero trazer na prática como é que a gente está fazendo para realizar uma nova captação de investimento de verdade, na prática, linha a linha. Vou mostrar aqui para vocês como que eu faço isso para colocar na minha rotina, visto que, querendo ou não, a gente tem uma empresa em que eu demando ainda muito operacional do meu dia a dia e querendo ou não, isso não pode ser o foco principal do tamanho da minha empresa, né? Porque se eu foco só nisso, eu deixo outras coisas na mão, principalmente vendas, que é onde está o meu principal pilar, meu principal foco, onde eu passo o dia inteiro conversando. Então, já fica no vídeo aí que hoje o papo vai ser bom, tá? Vai ser técnico. E é isso, vamos lá. A primeira coisa que eu decidi fazer foi o seguinte: a gente montou um financial plan onde define lá todas as regras que a gente delineou para fazer essa captação. Eu vou deixar isso para um outro vídeo no sentido de como fazer essa planilha, tá? O vídeo de hoje eu vou pular esse step, eu vou entender como ir para o mercado, como se fosse uma espécie de go-to-market, como é que a gente faz aqui nas INS para buscar esses investimentos. Então vamos entender aqui que você tem um financial plan já mais ou menos estruturado e que você tem um pitch deck já mais ou menos também desenvolvido. A única recomendação que eu quero trazer aqui sobre isso é que você já tenha esses materiais em frente, já tenha isso documentado, já tenha isso tudo na tua cabeça, já todos os dados, porque isso vai ser questionado, vai ser solicitado. Uma outra coisa que eu recomendo para você é o seguinte: além de você ter a planilha de financial plan e um pitch deck bem estruturado, eu gosto de montar um one-pager, um one-pager que fala, que é basicamente o que o próprio nome diz, que é a estrutura do teu pitch deck, que geralmente aí vai ter provavelmente o que, uns 20 a 30 slides, só que compilado para uma única página, realmente só os principais bullet points ali, onde você realmente vai só mandar, onde você vai entender aqui na minha estrutura, só realmente para despertar aquele interesse inicial. Porque aí você deixa o seu pitch deck mais completo para realmente quando você já está numa fase 2. Tá? Então guarde essa informação e acho que é só a preparação do terreno importante para a gente seguir para o próximo tópico agora. Tá? Dito isso, entendendo que você tem esses materiais aí na sua mão, cara, o que eu recomendo para você? E é uma coisa que a gente está fazendo, tá? Tudo que eu vou falar aqui é o que eu estou fazendo hoje. Então, você pode dizer que eu posso estar cagando regra, mas você pode simplesmente ignorar ou, cara, pega alguma coisa que seja boa e utiliza para você. Então, a primeira coisa que eu determinei foi fazer o seguinte: eu mapeei um número X de fundos de investimento de venture capital e que para mim seriam estratégicos inicialmente focando em fundos nacionais, tá? Por que nacionais? Por dois pontos principais. Primeiro, obviamente, querendo ou não, existe um mínimo da batalha da língua, né? De você, pô, talvez se você não um grande influente da língua, talvez não seja o melhor momento para você fazer isso agora, mas não principalmente por conta disso, por conta que o modelo que a gente está fazendo agora é uma captação de 4 milhões de reais. 4 milhões. Pensa que isso, pensando numa captação internacional, isso é menos de US$ 1 milhão. Isso vai gerar em torno do que? De uns 700 mil, 500 mil dólares. É muito dinheiro ainda, só que pensando internacionalmente, talvez não é o momento de buscar já fundos internacionais que queiram investir aqui no Brasil. Isso é uma questão minha. Tá? Eu posso estar errado, muita gente que está me assistindo pode estar falando que eu estou equivocado. Fique à vontade para me criticar, falar aqui nos comentários o que você acha. E já fala aqui, inclusive, se tem algum fundo que é internacional e que eu poderia estar conversando porque eu estou equivocado. Então, quanto a isso, é tranquilo. Mas a estratégia que eu montei foi: eu vou pensar nos venture capitals nacionais e montar essa lista. Aqui eu já delimitei alguns fundos, tá?
Se um fundo é muito focado em Series B, Series C, eu já tiro da frente porque, cara, realmente não vai fazer sentido naquele momento. Inclusive, às vezes a gente não consegue saber tão claramente isso. Então, dentro dessa lista, eu acabei já conversando com alguns que o cheque mínimo era 6 milhões de dólares. Então, realmente eu nem entrava, acabei fazendo uma reunião com esse fundo ou esses fundos e acaba não sendo uma perda de tempo, porque ele te dá a abertura, mesmo sabendo que você tem essa estrutura inicial, você está no momento de etapa inicial, mas ao mesmo tempo você já cria um relacionamento inicial. Então, assim, sempre vale a conversa, mas às vezes se você não quer perder muito tempo, não inclua tantos fundos tão grandes assim, ou um fundo de private equity, então talvez não é o momento para isso, caso você realmente não tenha um tempo dedicado para só fazer isso. Feito esse mapeamento, o que a gente tem que focar agora? A gente tem que focar em criar um processo de tal maneira que o seu dia a dia não impacte diretamente para fazer isso. Então, eu fui lá, abri o meu CRM. Cara, é isso, vai se tornar um funil de vendas praticamente. Você vai abrir o seu funil de vendas, um CRM qualquer. Eu usei o Pipedrive, agora estou usando o Bitrix. Poderia ser até um Trello, não importa, mas você precisa organizar suas ideias. E separei esse CRM em algumas pequenas etapas. Ó, eu anotei aqui para não errar, tá? Então, etapas super claras. Então, coloquei primeiro uma etapa de backlog. Então, já lancei todos os fundos que eu vou conversar lá. Já tentei pegar algum contato inicial, mas nem todos, inclusive vários que tinha ali eu precisei reciclar. Então, isso de qualquer maneira. Mas aí, assim, já deixa registrado nessa etapa do backlog toda a lista que você tinha, porque aí você não fica. Toda vez que você vai processar algum desses fundos para frente, você já é só arrastar da etapa para o lado. Então você não vai toda vez ter que pesquisar ali mais fundos para buscar. Não, faça dois trabalhos. Então pesquisa, faz um mapeamento, busca uma lista e joga essa lista para o backlog. Você vai ganhar mais tempo fazendo isso. E aí a gente cria uma segunda etapa ali de contato inicial. É nessa etapa de contato inicial onde a gente vai fazer ali uma cadência, tá? Onde eu foco ali em colocar dentro desse contato inicial, eu puxo para essa etapa todos os fundos que eu quero prospectar naquele momento. Eu gosto de trabalhar de 5 em 5. Tá? Então, hoje eu estou com tempo para prospectar 5 fundos. Então, vou lá, simplesmente arrasto para a direita ali 5 cards ali no CRM, jogo ali, já cria ali uma atividade automática para mim de iniciar a cadência de prospecção e começo a fazer a cadência onde eu já vou entrar nesse detalhe. E ali, aí dito isso, consegui um agendamento. Já cria uma etapa de reunião agendada, onde ali já me cria uma atividade automática de me lembrar, né, de fazer um lembrete do dia e principalmente marcar se a reunião deu certo e fazer um registro ali no CRM, senão não vai valer de nada. Ali você já faz para uma próxima etapa, que é uma etapa que pode chamar aqui de em negociação. Tá? E aí, porque assim, querendo ou não, com fundo não é nada rápido, nada se vai fechar amanhã, a não ser que você já seja o filho do Bill Gates, então nada vai acontecer da noite pro dia. Então, você vai ficar ali em negociação, às vezes você vai ter que ficar mandando mais relatórios, mais informações, ficar fazendo follow-up. Aqui não tem a risca o que fazer, tá? Então, aqui eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe depois. Aí eu posso criar uma próxima etapa aqui, que é a due diligence. Então, avançando a negociação para uma etapa de due diligence, provavelmente ali você já assinou algum term sheet, onde você vai assinar basicamente um acordo de cavalheiros que você está fazendo uma captação de investimento de um valuation médio de tantos reais, a uma participação de tanto e que esse fundo vai te investir X em cima dessa rodada. E aí você vai para essa due diligence, onde basicamente é uma etapa onde o fundo vai te direcionar para um escritório de advocacia para fazer uma diligência da sua empresa. Como a gente já fez uma captação lá atrás, foi uma captação menor, mas a diligência, no fundo, ela vai acabar sendo a mesma ou talvez um pouco mais rígida, mas assim, eu já passei por esse processo. Então, cara, é um processo chato, é moroso, você vai ter que pegar vários documentos do que eles vão solicitar, às vezes vai ter indas e vindas. Então, assim, já se prepara, já fala com o teu corpo jurídico que tu tá fazendo isso, porque daí você vai ganhar tempo, tá? E aí, por fim, eu coloco uma etapa ali de fechamento de contrato, porque ainda, passando a diligência, ainda vai haver um processo de negociação contratual e jurídica ali, é inevitável fazer isso. Cara, eles provavelmente já vão vir ali com uma minuta de mútuo conversível, onde basicamente vai tentar direcionar com as cláusulas que eles querem trabalhar, e aí eu recomendo assim, com
mil pontos assim que você realmente tenha um corpo jurídico para te ajudar. Ah, Yuri, mas eu não quero ter, eu não preciso ter um corpo jurídico mensal para cuidar de mim. Não, tranquilo, mas para esse trabalho específico, eu recomendo muito você ter um corpo jurídico para esse trabalho. E eles gostam de trabalhar geralmente em dois moldes, tá? Então, ou às vezes um pagamento fixo ali pelo trabalho, a depender do valor de investimento, mas é muito comum nesse mercado, quando você está fazendo um trabalho só de captação, essas empresas de jurídico te fazerem uma proposta sobre o êxito, tá? Então, você está captando R$ 1 milhão, você faz ali uma troca de 5% de investimento, 3% de investimento. Vai depender muito do tamanho da captação também, obviamente. Então, quanto maior a captação, menor a porcentagem, obviamente, né? Então, vai muito de acordo com o que você está montando ali, tá? Mas eu recomendo, assim, fortemente, não é nem recomendação, é obrigação você ter um corpo jurídico, porque senão tu vai se fuder lá na frente, porque se você deixar isso acontecer, você vai seguir toda a risca do que o fundo quer, e o fundo, ele tem os interesses dele, que ele vai seguir os interesses dos investidores, que é protegê-los. Então, às vezes protegendo vai colocar você em um cenário, em um volume de controle talvez muito arriscado. Então eu realmente recomendo que você não faça isso sozinho, mesmo que você seja um advogado. Então, assim, esse processo já vai deixar isso mais claro. Então, voltando aqui, né? Então, só fazendo um resumo do que eu falei. Faz uma coluna de backlog, uma coluna de contato inicial, reunião agendada, em negociação, due diligence e finalmente o fechamento de contrato. Beleza? Então fechou esse processo, aí a gente vai aqui para um processo diário, aqui vou contar um pouquinho para vocês o que eu faço no dia a dia. Eu só estou olhando aqui para o lado porque eu fiz umas anotações para não esquecer. Então, diariamente, ou pelo menos a cada vez que eu tenho tempo dedicado para fazer essa prospecção, eu passo então 5 fundos do backlog para contato inicial, onde eu vou fazer essa cadência inicial. E o que eu gosto de fazer? Tá? Geralmente minha tática é, eu vou até o LinkedIn dessas empresas, desses fundos de investimento, vou lá em pessoas e vejo todas as pessoas que são relevantes para prospectar. Eu digo relevantes porque, por exemplo, vai ter fundos que, além de ser fundos de venture capital, que é fundo de capital de risco, né, que é para esse tipo de investimento, alguns fundos também trabalham com fundos de ações, por exemplo, e vai ter bastante gente lá dentro. Então, às vezes, você vai ter alguns assessores de investimento que não faz muito sentido você entrar em contato com ele, vai ser uma perda de tempo para você também. Então, eu recomendo sempre focar ali, obviamente, nos founders, diretoria de captação. Você geralmente tem analistas de investimento que analisam, fazem esse primeiro crivo do investimento. É óbvio que se você tenta já entrar na camada, vamos chamar aqui de baixo da hierarquia, vai ser mais difícil, vai ter que passar por mais steps. Se você já conseguir direto ali um fundador, um sócio, é óbvio que caso você consiga essa abertura, é o mais ideal dos mundos, né? Vou ali, conecto com essas pessoas. Então começo a conectar no LinkedIn com essas pessoas, tá? Além disso, existem algumas ferramentas na internet, eu uso, por exemplo, o Scrap. Isso aqui não é uma propaganda, tá? Você tem o Scrap, que é scrapp.io, tá? É basicamente assim que se escreve. Eu não vou deixar o link aqui porque não é uma publi isso, mas é scrap.io, ou tem várias ferramentas onde se essa pessoa tiver um e-mail corporativo em algum local público, essa ferramenta consegue puxar. Então você consegue pegar ali, o que eu gosto de fazer? Eu pego duas ou três pessoas relevantes que eu conectei, porque eu poderia ter conectado, por exemplo, com 15 pessoas, 10 pessoas naquela corporação. Mas mandar e-mail, eu não vou mandar e-mail para todo mundo, que vai aparecer uma coisa muito automatizada, né? É óbvio que eles vão se conversar, então se a gente vê que mandou e-mail demais para a mesma corporação, geralmente fundos de investimento são empresas, como é que eu posso falar assim, estruturalmente pequenas. Então, em geral, elas têm 10 a 15 funcionários. Então, em questão de corporação, ela tem pouca estrutura, então todo mundo vai se conversar. O que eu gosto de fazer é pegar 2 a 3 pessoas-chave, e busco lá no Scrap e-mails corporativos. E aí, em seguida, eu mando um e-mail, e aí volto aqui no assunto que eu estava falando antes, eu pego um desses e-mails aqui, esses e-mails aqui, e envio um e-mail, gente, que aqui tem que ser muito bem trabalhado, tá?
você tem que fazer um e-mail bacana, é um e-mail, tem que ser um e-mail curto. Eu já gosto de dar umas 3 sugestões de horário e nesse e-mail eu já mando o one page, eu nunca mando o pitch deck. Nunca mando pitch deck. Eu mando só o one page só para dar aquele gostinho da pessoa entender, já ver se faz parte da tese ali dos fundos, tá? Eu posso falar aqui um pouquinho de tese, mas não adianta você às vezes querer que um fundo de focado numa tese, por exemplo, de meio ambiente e você aqui está querendo fazer, você aqui tem um SaaS B2B para finanças, sabe? Não vai casar. Então é bom às vezes ter esse one page já para ele bater o olho, ver que não é a tese. Então eu gosto de mandar, mas também não gosto de mandar informação demais, então o one pager ele é ideal para isso. Então voltando ao corpo do e-mail aqui, a gente pega o corpo do e-mail, tem que ter essa estrutura de quem eu sou, como é que eu peguei seu contato, por que eu acho que é relevante seu contato, dou sugestões de horário e coloco anexo one page. É esse modelo que eu gosto de fazer, tá? Envio eu disparo esse e-mail buscando obviamente a reunião. Dito isso, galera, dito isso, aí a gente vai aqui para o próximo step, porque lembrando que a gente foi lá e a gente mandou alguns e-mails, né? Perdão, a gente mandou algumas conexões. Então, a gente precisa lembrar que essas conexões nem todas elas vão te responder. Muita gente vai ignorar, tá? Muita gente vai ignorar. Isso que é um pepino, assim, porque hoje LinkedIn já está começando a ficar mais intenso, muita gente começa a usar e não está mais tão fácil como era antes para utilizar isso, né? Então eu recomendo que você fique de olho para não exagerar nos envios de mensagem. Eu evitaria muitas automações, porque querendo ou não, você tá ali, não são tantas empresas que você vai prospectar. Faça de uma forma mais manual, faça de uma forma mais personalizada. Se, por exemplo, aconteceu recentemente, eu estava falando com um fundo de investimento, que a gente não fazia parte da tese deles, tá? Eu tô olhando aqui pro lado que eu quero fazer uma coisa aqui importante para vocês, mas a gente não fazia da tese deles. E aí, mas ela gostou muito do modelo, então o que eu fiz? Eu pedi uma recomendação e ela passou essa recomendação para um fundo que eu queria conversar. Eu mandei um e-mail conectando, falando, tal pessoa, fulano que passou o contato e tal, você toparia fazer uma conversa e deu certo. Então faça mais personalizado, não custa nada, porque você já não precisa fazer em volume, né? Então eu vou fazer essa recomendação para vocês, beleza? Que vocês cuidem disso. Beleza, gente? Galera, antes de eu seguir, eu queria contar uma novidade para vocês, tá? Eu eu tenho uma parceria com uma empresa, essa empresa se chama Smart Scale. Essa empresa, assim, como vindo dessa trajetória aqui de, obviamente, todo mundo abrindo empresas de IA e tal, é óbvio que o importante agora, às vezes, é você nichar e, às vezes, você ter uma boa ferramenta que utilize para você. Eu não estou dizendo aqui quem que é melhor ou pior, mas eu sei que o diferencial da ferramenta aqui é exatamente você ter um SDR online, tá? Que é um pré-vendas online. A gente usa aqui nas Zins, então eu super recomendo que vocês utilizem. Eu tô com uma parceria bem bacana com eles, que é o seguinte, ó. Eu vou deixar o link aqui para vocês se inscreverem com o meu código, tá? E eu vou conseguir aqui para vocês 50% de desconto no valor de implantação e os R$ 250 da primeira mensalidade para vocês poderem utilizar a ferramenta, tá? Então, acho que vale super vocês conversarem com eles. Já vou deixar o contato aqui e o link, caso vocês já queiram se inscrever direto. Cara, eu acho que assim, hoje em dia a gente não tem mais tanto tempo para ficar se dedicando para prospecções em massa, né? Então, se você já é uma pessoa que está recebendo lead de maneira inbound, ou se você prospecta via outbound, que é onde eu utilizo, fazer a primeira cadência de qualificação e agendamento de reunião, eu recomendo sim utilizar SDR via IA e a gente aqui utiliza Smart Scale, tá? Então já olha aqui na legenda desse post, eu vou deixar lá o link e já se inscreve, pelo menos para conhecer. Se você não quiser utilizar, tiver com alguma dúvida, fala com eles do suporte, testa a ferramenta, vê como é que se inscreve para fazer o login ali gratuito, então não tem nenhum mistério. Beleza? Vamos seguindo aqui com o nosso vídeo.
Então, só voltando ao raciocínio. Então, tem as conexões do LinkedIn, né? O que eu quero falar aqui para vocês agora, o próximo passo? Feito essas conexões, eu deixo uma tarefa para mim para daqui uns 4 dias mais ou menos, onde aí sim eu vou pegar todas as conexões que fizeram conexões comigo. Você vai lá no LinkedIn, conexões, últimas conexões que foram aceitas para falar com você. E aí eu vou pegando um a um e mandando uma mensagem um a um. Nossa, Yuri, você faz manual? Sim, faz manual, não é tanta gente assim. Não é tanta gente assim. Faz com calma. Pega, o que eu gosto de fazer na mensagem do LinkedIn, tá? Eu gosto de mandar sempre, pelo menos, sempre mensagens separadas, 2 ou 3 mensagens separadas. Então, um alô, tudo bem, né? Fala pelo nome, pelo primeiro nome apenas, faz de forma educada. Eu gosto de sempre deixar claro quem eu sou de uma maneira branda. Então, ó, eu sou o fundador da Zins, uma startup de assim assado. E eu gostaria muito de falar com um fundo tal, porque eu estou fazendo uma captação de investimento tal. Eu gostaria de ouvir um retorno seu. E mesmo que não dê certo, às vezes poderia me contribuir muito para a gente poder crescer. Você toparia a gente fazer uma conversa? É isso, gente. É isso. Se você puder colocar mais um follow não, mais uma tentativa para daqui uns 3 dias. Então você manda a primeira mensagem, se não responder, volta lá e manda mais uma mensagem. Eu recomendo, tá? Então é realmente como se fosse uma prospecção comercial. Aqui, vou ser bem sincero com vocês, eu não recomendo usar agentes de IA aqui não, tá? Então usar como a própria Smart Scale, o problema não é a ferramenta, o problema é que não é tantas pessoas assim. Então, o ideal dos mundos é você ser extremamente personalizável. Não vai te custar tanto e vai ter um retorno maior. Quando a gente está falando de volumetria, aí sim vale a pena. Mas quando você está nesse caso de captação de investimento, eu não recomendo, porque ainda mais assim, se um fundo souber que você está prospectando ele como um agente, eu não sei como ele vai sentir, visto que esse mundo, apesar de tá investindo em inovação, é um mundo que ainda requer muito esse tete a tete, requer muito essa visão de que o CEO deve fazer essas ações. Então, se ele souber que o CEO terceirizou por uma ferramenta, eu não sei como esses investidores vão reagir. Então, sei lá, não é nenhuma opinião minha, assim, é mais no sentido, cara, sei lá, no teste eu, sei lá, talvez não iria, mas se você testar, já comenta aqui, me conta como é que foi e quem sabe posso estar com a cabeça dura mesmo. E aí vou tentando. E aí a partir do momento, cara, deu certo a reunião agendada, ali o que eu recomendo super, tá? Muito, muito, muito. Que na apresentação, na reunião, evite de fazer, sabe, aquele negócio de, eu vou abrir meu pitch deck, faço o pitch deck. Cara, no momento de captação de fundo, cara, de early stage, que é onde eu tô, eles querem saber o que é o empreendedor. Pô, o negócio é importante? É um dos checks? É. Mas, cara, nada mais do que conhecer o empreendedor, a história do empreendedor, como que ele chegou até ali, se é a tua primeira captação, por que faz sentido investir em você, tá? Quando você está numa segunda captação, como é o meu caso, o que faz o empreendedor valer esse investimento e se o negócio está fazendo sentido, tá? Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Torne essa reunião mais conversacional e deixe o pitch deck para ser enviado depois para ele, via e-mail, WhatsApp. Deixa isso se tornar uma coisa mais troca. Se você fizer uma coisa muito robotizada, cara, você quebra ali um relacionamento que pode se iniciar muito bem. Então faça ali a apresentação, conversa, cara, a empresa é sua, então nada melhor do que você para falar melhor dela. Mas qual que é a estrutura da reunião que eu gosto de eu tocar? Eu entro na reunião, faço aquela quebra de gelo e eu gosto de sugerir o seguinte, cara, posso perguntar para você do fundo, fundo X, você pode me contar um pouquinho melhor como é que é a estrutura de vocês? É óbvio que a gente vê aqui no site, mas pô, como é que vocês estão em momento ou não de captação? Como é que foram os últimos investimentos? Se mostre genuinamente interessado sobre aquele fundo, porque já quebra aquele negócio super formal. Então primeiro deixa ele falar sobre ele e depois você entra. Aí você começou a entender que né, ele já passou todas as informações que precisava. Aí você fala, pô, cara, que legal. Eu vou te contar um pouquinho melhor agora sobre a minha empresa, só pra gente poder começar a ter uma conversa mais bacana. E aí, estrutura essa tua explicação da empresa, cara, já tenha mais ou menos raciocinado o que você vai falar sobre ela. E é isso que eu faço. Então, cara, da onde que eu sou, da onde que é a empresa, quando que mais ou menos ela foi fundada. Não conto toda a história aqui, então, eu cheguei até aqui, eu tive alguns pulos aqui ou ali, mas hoje ela é assim.
a gente faz isso, isso e isso para resolver a dor do cliente, que são essas, essas e essas, a gente resolve dessa maneira, modelo de negócio, né, como que eu ganho dinheiro, e talvez ali falar do tamanho de mercado para impressionar, né, porque se você só fala do teu produto, ele precisa ter a noção, o investidor quer saber para onde você está indo, e ultimamente agora eu estou usando o recurso de falar, cara, aonde que a gente talvez se vê indo lá para frente. Então o investidor quer saber o seguinte, cara, eu quero colocar X reais aqui, eu quero ter 5, 10x ali na frente. Então ele quer saber quem que vai fazer esses 10x lá na frente, quem vai comprar esses 10x. Então, ultimamente eu tenho usado esse recurso também. E aí vou para essa linha de raciocínio. E aí eu volto para ele. Então, quando a gente faz esse recurso de conversa, você volta para ele, cara, e aí, o que você achou e tal. Aí, cara, geralmente o cara que está te analisando, ele vai começar a te questionar. E aí deixa para o questionamento, porque através do questionamento ele vai mostrar muito mais interessado sobre aquilo que você está falando. Então, eu recomendo fortemente assim que você faça isso e que isso torna a experiência melhor. E aí, cara, a partir do momento que você vai para o follow-up, né, pô, deu certo, porque ali ele já vai falar se é gol ou não gol, tá? Porque ou pô, me mantém atualizado porque talvez há um interesse, ou é no gol definitivamente, cara, ou não tá na tese, ou o cheque é muito baixo, ou o cheque é muito alto. Então ali ele já vai dar um direcionamento para você. E já pergunte, né, quando que você pode voltar a entrar em contato. Então é realmente um processo comercial. Quando que a gente pode voltar a se falar? Geralmente eles têm um processo. Os fundos geralmente têm um processo que funciona assim, ó. Você manda seu pitch deck lá e semanalmente eles têm um comitê onde vai fazer análise da semana que eles tiveram, das empresas que foram pré-avaliadas, né, para saber se vai avançar para uma conversa ou não, tá? Então uma conversa mais avançada. Então ali você já pode marcar, pô, quando que você pode dar esse feedback e tal, e vai mantendo ali no CRM, tá? E ali dali para frente é uma parte mais documental. E aí a parte do diligence e tal, eu acho que eu vou marcar uma conversa com o meu advogado que me ajudou a fazer a diligência da primeira captação que a gente teve. E aí eu falo só sobre diligência para vocês, porque eu acho que existe uma conversa legal aqui, mas senão é uma conversa muito grande, vai alongar muito o vídeo, tá? E a parte de contrato também, então eu acho que eu já vou puxar ele para falar de diligência, de fechamento de contrato. E acho que de resto, eu acho que eu consegui passar uma visão bem legal para vocês aqui. Beleza? O resto, cara, eu acho que eu posso entrar mais no detalhe sobre pitch deck, sobre financial plan. Então eu vou deixar aqui para outros vídeos, senão vai ficar muito longo. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado. Já comenta aqui no canal no vídeo o que você está achando. Dá seu like aqui, cara, porque isso vai ajudar o vídeo aí para mais pessoas. Então garanto que isso vai ajudar alguém. Então eu acho que faz muito sentido para outra pessoa também que vai auxiliar. Galera, eu tenho uma comunidade no WhatsApp que se chama Fundadores, onde eu criei lá um grupo de WhatsApp aberto para a gente trocar ideia, não custa nada, não é R$1 para entrar, então entra lá, o link também está na descrição aqui do vídeo. Espero você lá e valeu, beijo, até o próximo vídeo, é nóis.